Então você tá querendo uma placa-mãe super clean pro seu PC ficar bonitão desse jeito aqui? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou fazer uma análise pra você da B550N7 da NZXT. Solta a vinheta! NinjaWare, tudo belezebas com vocês? Eu sou o Ninja, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como dito no começo, eu vou fazer para vocês hoje uma review da B550N7 da NZXT, que é uma placa-mãe premium com chipset intermediário, que é o B550, para processadores AMD Ryzen 3000, 4000 e 5000. Começando pelo unboxing, a gente tem aqui uma estética bem clean, né? A NZXT já tem essa marca registrada de trazer coisas bem minimalistas. Abrindo ela, a gente se depara diretamente com a placa-mãe e ela está envolvida por um saco antistático. Já abaixo dela, tem todos os acessórios que acompanham a placa. Sempre bom ter um manual de instrução, mas se não tiver, não faz mal, porque você pode baixar do site também da fabricante. Prosseguindo aqui, a gente tem as antenas para o Wi-Fi. Sim, essa placa-mãe tem Wi-Fi e eu já vou falar para vocês um pouquinho mais dele já. A gente também tem alguns cabos SATA data para você conectar o seu HD ou o seu SSD 2.5 polegadas e também alguns parafusos para M2, tá? SSDs M2. Tirando a placa do saco plástico, a gente vê que ela tá colocada numa almofada de isopor, né? Para acomodar ela de boa, para não balançar. E a gente tem também adesivos no cover do M2, porque essa placa-mãe ela tem esse sistema de cover do M2, que eu já vou comentar com vocês mais pra frente também. Isso daí é basicamente a experiência de unboxing, não tem muita firula. Um fato interessante também comentar é que essa placa ela é fabricada pela ASRock. Ela segue basicamente a linha de design das Steel Legends, que é um modelo bem famoso aqui no Brasil também, inclusive as B450 ficaram muito famosas, né? Falando um pouco agora do design da placa, ela é toda coberta por uma armadura de metal, muito bonita mesmo, muito clean. Algumas partes dela são em plástico, por exemplo, a cover dos slots M2. Então, para você acessar o slot M2, você remove a cover, coloca o seu M2 e daí você tampa a cover. Infelizmente, essa cover ela é de plástico, então a gente não pode colocar uma thermopad para poder dissipar o calor do M2. Essa placa ela não possui nenhuma forma de iluminação RGB. Eu acho que é um plus isso, porque o intuito dela é ser minimalista e clean, né? Tudo bem que você pode desligar o RGB se você quiser, mas o único lugar que ela vai ter algum tipo de iluminação vai ser no Power e Reset que ela tem embaixo, na parte inferior dela. Todos os conectores tipo PWM, RGB e tudo mais, eles estão localizados nas bordas da placa para enfatizar um pouco da estética minimalista, né? Agora vamos falar um pouco mais dos conectores da placa, galera. No topo a gente tem a CPU ATX 12V de 8 mais 4 pinos. No caso, essa placa-mãe ela não requisita que você conecte o 4 pinos suplementar para que ela boot, né? E cara, sinceramente falando, a maioria das builds não vai necessitar também desse suplementar, a não ser que você esteja fazendo maluquice aí com nitrogênio líquido. Continuando aqui, nós temos um CPU fan header, um AIO fan header para você conectar a bomba do seu water cooler. A gente tem mais dois fan headers para qualquer ventoinha que tiver no seu gabinete e dois conectores proprietários de RGB da NZXT. Do lado a gente tem a entrada para cabo 24 pinos da fonte, um USB tipo C 3.2 Gen 2 e mais abaixo a gente tem os conectores SATA data para HDs e SSDs 2.5 polegadas e também dois conectores USB 3.0. O legal, como eu já falei para vocês, desses conectores que eles são angulados, né? E daí você não vai precisar ter muito problema na hora de fazer o manuseio de cabos. Nos conectores da parte de baixo da placa, a gente tem os conectores do painel frontal, um botão de power e outro de reset, 4 LEDs de debug para te dar informação se algo tiver de errado com o sistema. A gente tem mais 3 conectores PWM para ventoinha, totalizando 7 no geral. Isso aqui é insano, cara. A gente tem 7 conectores PWM e o interessante deles é que todos são 2 amperes, então eles vão aguentar muitas ventoinhas colocadas no mesmo lugar, se você tiver muita ventoinha no gabinete. Agora, uma das coisas que eu mais curto nessa placa-mãe é que ela tem absurdas 3 entradas USB 2.0. Cara, isso aqui é uma mão na roda, levando em consideração que hoje em dia a gente usa USB 2.0 para basicamente tudo que ilumina. Water cooler, bomba de water cooler, controladora de RGB, de ventoinha, dos mais tops do mercado. É muito fácil popular todas as suas entradas USB 2.0, né, na placa-mãe, e a gente não precisa se preocupar em comprar splitters ou extensores USB 2.0. Logo ao lado a gente tem mais duas conexões não proprietárias para RGB não endereçável 12V e uma endereçável 5V. E logo depois a gente tem também o conector de áudio do painel frontal do gabinete. Agora vamos falar um pouco dos slots de expansão, galera. O primeiro é um PCI Express reforçado a aço Gen 4 X16 e o segundo é um PCI Express
Gen 3 X4. Os outros conectores são todos PCI Express Gen 3 X1. Agora a gente vai falar dos slots M2, que infelizmente é a parte que eu menos gosto dessa placa. Para acessar os slots M2, você pode remover a cover para revelar os conectores. O problema aqui é, como eu já falei antes, que você não consegue usar eles de nenhuma forma de dissipação. São basicamente utilizados para estética mesmo, para esconder e deixar a placa-mãe com essa estética minimalista, né? E também, infelizmente, você não vai conseguir colocar um SSD M2 que já venha com o heatsink integrado, porque ele vai acabar batendo nessa cover e daí você vai ter que ou descartar ele, ou vai ter que usar o M2 sem o dissipador dele, que provavelmente vai ficar muito quente se você estiver usando aí um dos SSDs M2 mais recentes, Gen 4, aqueles com transferência mais rápida, provavelmente você vai ter problemas aí com temperatura, infelizmente. Esse erro ele foi corrigido na placa Z590N7, que é uma versão para processadores da Intel geração 11. A gente vai ter lá os covers do M2 em metal, também com thermal pads para dissipar o calor dos M2. Agora falando aqui um pouco mais das conexões M2, o slot do topo é um PCI Express Gen 4 X4 e o slot inferior roda tanto com SATA ou PCI Gen 3 X2. Usando um M2 nesse slot, você vai estar desativando algumas ports SATA data, porque elas são compartilhadas. Agora falando do painel traseiro, a retaguarda da placa, vamos ver se é grande mesmo. Temos um botão de BIOS flashback e um botão de Clear CMOS. Uma entrada de vídeo HDMI 2.1, Wi-Fi 6E de um adaptador Intel DX210, uma conexão para internet a cabo 2.5 gigabit, RTL 25 da Realtek, literalmente insanas 9 portas USB tipo A. Engraçado que a NZXT adora economizar tipo A na frente dos gabinetes, né? A maioria dos gabinetes dos caras tem um USB na frente só. Parece que aqui eles tacaram foda-se. 4 dessas portas USB tipo A são 5 gigabits por segundo, 3 delas são 10 gigabits por segundo e 2 das portas são 2.0 para você conectar os seus periféricos. E além de tudo isso, a gente tem mais uma conexão tipo C de 10 gigabits por segundo também. E logo para a direita a gente tem os conectores de áudio 5.1 rodando por um codec ALC 1220 da Realtek. Falando um pouco agora do VRM dessa placa-mãe, galera. Ele tem um design de 12 mais 2 fases e 12 reguladores de tensão Vishay SIC654. E também ele tem 12 capacitores Nichicon com classificação de 12K horas. O dissipador ele é uma peça em metal, ele tem esse design clean com mistura de branco e preto. A placa-mãe na versão preta vai ser completamente preta. Eu não sei porque a galera faz sempre isso, né? De quando lança uma versão branca de algo, eles sempre tem que colocar uma tonalidade diferente. Os caras nunca conseguem fazer um bagulho branco 100%. Mas eu acho que no caso dessa placa-mãe ficou bonito o contraste do preto com o branco. Nos testes de estresse do processador que eu fiz no CPU-Z, a VRM dessa placa-mãe não passou de 50 graus no meu Ryzen 7 3700X. No Crystal Disk Mark eu consegui atingir a velocidade anunciada no meu SSD SATA. Eu já esperava que ele fosse atingir essa velocidade porque é um SSD bem fraco, mas se você estiver usando aí um SSD de geração 4, né, de PCI Express Gen 4, pode ser que você vá lidar com Thermal Throttle, né, que basicamente é o gargalo de temperatura quando você atinge uma temperatura muito alta e aquele dispositivo acaba abaixando a velocidade de operação dele para manter a temperatura um pouco mais estável. Tem uma forma de contornar isso. Você pode comprar uma placa adaptadora de M2 e colocar ele no segundo slot PCI Express X8. Isso vai acabar remediando esse detalhe da placa-mãe não ter esse dissipador de calor para M2. Agora vamos falar do Mene, meus queridos, do preço. Quanto que essa placa custa? Bom, lá fora essa placa ela tá avaliada por $230 MSRP, né, que é o preço sugerido de lançamento. E aqui no Brasil você vai encontrar essa placa-mãe por entre R$ 1.700 a R$ 2.500. Eu particularmente comprei ela por R$ 1.700, que foi o menor preço que eu vi ela. E agora a real questão é, será que vale a pena? Bom, essa placa-mãe aqui é claramente uma jogada de visual primeiro e performance por segundo. Não tô dizendo que ela é ruim de qualquer forma, tá? Mas pelo preço dela você consegue achar outras placas-mãe com chipset avançado, tipo X570. Vamos dizer aí da mesma marca, né? Da mesma fabricante, a ASRock. A gente tem aí a X570 Lite, que vai ter os mesmos recursos de Wi-Fi, vai ter um chipset mais avançado e vai ter uma conectividade mais interessante para M2, né? Porque ela vai ter o dissipador também. Mas no geral, se você estiver procurando uma placa-mãe extremamente bonita, clean, não é top de linha, mas assim, pode ser considerável você comprar ela também para você deixar o seu setup ou sua build mais bonita, se isso é algo que você preze muito. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar um likezão pro Ninjão comprar Whey Protein. Se inscreve no canal para não perder o Birulal. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui também, que eu faço a build do meu PC, né? Eu monto ele
com essa placa-mãe maravilhosa que eu tô fazendo review pra vocês hoje. Então vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido. Muito beijo, Debas, até a próxima, valeu, falou!